Bom dia, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre as orações subordinadas substantivas. Anteriormente, nós vimos as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. E hoje nós vamos entrar no período composto por subordinação. Bom, o que seria isso, período composto por subordinação? É um período composto por orações que dependem sintaticamente uma das outras. No período composto por coordenação, não, porque elas eram orações independentes. Se eu tirasse a minha conjunção e se eu separasse essas orações, elas fariam sentido. Porém, no período composto por subordinação, elas têm uma relação de dependência uma da outra. Bom, nesse tipo de período, há pelo menos uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Então, podem ser consideradas orações subordinadas aquelas que exercem função sintática em relação à oração principal. De acordo com a função exercida em relação à oração principal, a oração subordinada pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Então, nós temos três tipos de orações subordinadas. Tá? Nós temos as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Porém, hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Bom, em um período composto por subordinação, a oração subordinada atua como um substantivo e recebe o nome de oração subordinada substantiva. Porém, pessoal, o substantivo, dentro de uma análise sintática, ele exerce algumas funções, tá? Então, o substantivo dentro da análise sintática, ele exerce função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo do sujeito. Então, nós temos ao todo 6 orações. 6 orações subordinadas substantivas, tá? Então, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, que atua como sujeito da oração principal. Nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta, que exerce função de objeto direto da oração principal. E nós temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que funciona como objeto indireto da oração principal. Nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal, que atua como complemento nominal da oração principal. Oração subordinada substantiva predicativa, que exerce função de predicativo do sujeito da oração principal. E a oração subordinada substantiva apositiva, que funciona como aposto da oração principal. Então, agora eu vou explicar uma a uma cada oração e vou também dar dicas de como identificar ela no meu contexto. Bem, então agora nós vamos falar da oração subordinada substantiva subjetiva. Como eu havia falado antes, ela exerce a função sintática de sujeito da oração principal, cujo verbo se apresenta na terceira pessoa do singular, sem se referir a algum termo da oração em que se encontra. Então, nós temos 3 orações. É necessário que venhas hoje. É necessário que venhas hoje. Aqui nós temos um sujeito oculto, tá? Convém que estudemos mais. Sabe-se que o vestibular é importante. Sabe-se o quê? Que o vestibular é importante, tá? Então, o sujeito, nós vamos sempre encontrar o sujeito na minha oração subordinada, tá? Então, dicas das orações subordinadas substantivas, tá? Primeiramente, a dica da oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Então, nós vamos sempre ter 2 orações. Nós vamos ter a oração principal, que é a minha primeira oração, e a minha oração substantiva, que vai ser a minha segunda oração. E para nós identificarmos com mais facilidade a minha oração subordinada substantiva subjetiva, ela não tem sujeito na oração principal, é um dos pontos. Geralmente, a segunda oração inicia por um verbo de ligação
E convém, sempre que iniciar com convém, nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Depois, agora nós vamos para a oração subordinada substantiva predicativa. Então, ela exerce função sintática de predicativo do sujeito da oração principal, cujo verbo será sempre de ligação. Então, o importante é que ninguém desista do projeto. Aqui nós temos o tá? Que é um verbo de ligação. O combinado era que todos esperassem na varanda. Então, verbo ser, verbo de ligação. O certo seria se ele viesse logo. Então, agora, pessoal, as dicas de como identificar a oração subordinada substantiva predicativa, tá? Então, ela geralmente, ela termina com o verbo de ligação. Então, a minha oração principal, ela vai finalizar com o verbo de ligação, como foi nos exemplos anteriores. Aqui, por exemplo, aqui, ó, tem o verbo de ligação, que ninguém desista do projeto, tá? Então, ela vai sempre finalizar por um verbo de ligação. Agora nós vamos para a oração subordinada substantiva objetiva direto, que tem função de objeto direto. Então, juro que falei a verdade. Disse o quê? Disse que nada faria. Contaram aonde iriam. Contaram o quê? Bom, então, pessoal, a oração principal, ela vai terminar em verbo. E não vai ter uma preposição na oração subordinada. Porque vocês lembram que o objeto direto e o objeto indireto, o objeto direto completa o meu verbo sem o uso de uma preposição, tá? E a minha oração subordinada substantiva da mesma maneira. Bom, agora nós vamos para a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, ela exerce função sintática de objeto indireto do verbo. Verbo transitivo direto, ou transitivo indireto e indireto da oração principal, tá? Lembre-se de que ninguém é dono da verdade. Lembre-se de que. Creio em que lhe contou. Desculpe, creio em quem lhe contou. Então, eu creio em que. João contou a história a quem estava lá. Então, esse a é uma preposição, tá? Como eu sei que esse a é uma preposição? Porque eu não consigo flexionar ele. Ele não é um artigo porque ele não está determinando um gênero, tá? Bom, então, dica da oração subordinada objetiva indireta. Antes da preposição, tem verbo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o verbo e tenho a minha preposição, tá? Depois, pessoal, oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela funciona como complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. O que isso quer dizer? Ela vai estar completando um nome. As classes gramaticais que são vistas como um nome é um substantivo, adjetivo ou o advérbio da oração principal, tá? Então, aqui, tenho a sensação de que estamos sendo observados, tá? Então, tenho a sensação, aqui tá completando um nome, né? Tá completando um substantivo abstrato de que estamos sendo observados. Trabalhou consciente de que cumpriria sua missão. Então, aqui eu tenho um adjetivo, né, que está caracterizando aquele trabalho, que ele trabalhou consciente, então está completando um nome. Decidirá contrariamente ao que esperam de ti. Então, gente, contrariamente aqui é um advérbio de modo, né? Então, tá completando aqui a minha oração subordinada, tá completando o sentido do meu nome, né? Que é o advérbio contrariamente. Pessoal, agora nós vamos para a dica de oração subordinada
substantiva completiva nominal, tá? Como nós conseguimos identificar ela. Bom, então antes da preposição não tem verbo, tem um nome. Então nós vamos voltar ali, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho a minha preposição, né? E antes dessa preposição eu tenho um nome, eu não tenho verbo. Bom, agora nós vamos para a última oração, que é uma oração muito tranquila, que é a oração subordinada substantiva apositiva. Então, ela exerce a função de aposto. Então, o aposto, ele esclarece um termo pertencente à oração principal. Geralmente, esse tipo de oração é isolado por vírgula ou 2 pontos, tá? Então, aqui nós temos só desejo uma coisa, que você seja feliz. Então, vocês viram que aqui eu não tenho sujeito, né? Ele vai estar esclarecendo um termo da minha oração anterior, tá? Uma ideia teima em sua cabeça, que todos eram suspeitos. Agora nós temos uma por vírgula, disse tudo, ou seja, quem é culpado, tá? Então, pessoal, são essas as 6 orações subordinadas substantivas. Então, elas são bem fáceis de serem identificadas no contexto, tá? Bem tranquilo. E agora eu vou fazer um desafio para vocês, tá? Então, vocês vão responder qual a função sintática exercida pela oração destacada abaixo, tá? Esta obra foi produzida por quem entende do riscado, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês respondam, tá? Vocês vão responder agora as questões no Google Formulários, lá no Google Sala de Aula. E por último, eu vou deixar um espaço para vocês responderem na última questão a pergunta desse desafio, tá? Um bom dia a todos, espero que tenham aprendido, tenham gostado da aula. E se tiverem dúvidas, podem me procurar no Google Sala de Aula, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau!